Muito boa tarde. Meu nome é Antônio Sérgio Toné, sou Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Nós gostaríamos também de prestar contas à população, por meio da imprensa, do trabalho que o Ministério Público vem desenvolvendo nessa área. Desde o início, assim que tomamos conhecimento da tragédia, nós montamos uma equipe de promotores e técnicos que se deslocaram para o local e outra equipe ficou na Procuradoria-Geral de Justiça já para estudar as medidas administrativas, as medidas judiciais cabíveis. Nesse momento em que há necessidade do socorro às vítimas e às instituições capacitadas e responsáveis por isso, como a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros. Instituições como o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Ministério Público Federal, a própria Polícia Civil, têm uma missão simultânea, que é, nesse momento, de recolher provas, investigar as causas, os efeitos e definir as responsabilidades administrativas, cíveis e criminais por esse fato. É isso que nós estamos fazendo nesse momento. Ontem mesmo já ajuizamos importantes medidas para acautelar não só a prova, mas como também valores. A Advocacia Geral do Estado entrou com uma cautelar e conseguiu uma liminar para acautelar cerca de US$1 bilhão para as medidas iniciais. O Ministério Público de Minas Gerais entrou com uma cautelar também na comarca de Brumadinho para cautelar 5 bilhões. Salvo engano, essa cautelar foi deferida e nesse exato momento as nossas equipes estão trabalhando para reunir novas provas para que essa situação seja acautelada, né? Independentemente desse trabalho que agora é coercitivo, digamos assim, pós o dano, né, que nós vamos buscar a responsabilização integral e vamos cobrar da empresa, não só em juízo, mas vamos tentar buscar administrativamente, para que a empresa responsável, objetivamente responsável por esse dano, não se esconda atrás de processos judiciais que podem demorar anos e anos, e assuma essa responsabilidade objetiva, desde logo indenizando as vítimas, indenizando as pessoas que foram lesadas por esse evento. Independentemente desse trabalho que agora, infelizmente, ocorre depois do acidente, o Ministério Público já vinha investigando exatamente, especificamente, essa barragem. Mesmo ela não estando no rol daquelas 50 barragens sob risco, o Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Brumadinho e também do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, instaurou um procedimento específico para investigar aquela barragem e cobrou da Vale informações, laudos, para atestar a segurança para a população e para o meio ambiente com relação a eventuais riscos. E no final de novembro, a empresa nos apresentou uma petição atestando, assegurando a segurança daquela barragem e também esse documento, essa petição foi instruída por laudos, por uma perícia realizada por uma empresa contratada pela Vale. E, diante desse fato, o Ministério Público não arquivou o procedimento, continuou investigando para checar essas informações e ocorreu esse acidente. Então, nós vamos buscar também numa outra vertente, juntamente com a Polícia Civil, a responsabilização criminal. Aí nós temos que especificar, provar que realmente alguém errou, né? E nós temos essa prova já que pode ser compartilhada com a Polícia Civil. Ontem, nós realizamos uma importante reunião com o apoio do governador, de todas as entidades, de todas as instituições responsáveis por esse trabalho jurídico, digamos assim. O Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Defensoria Pública Estadual, a Defensoria Pública da União, todos convergindo num trabalho harmônico, diferentemente do que ocorreu por ocasião da tragédia de Mariana, que naquele momento as instituições, durante um bom tempo, trabalharam de forma isolada, cada instituição adotando as medidas que entendia cabíveis num certo momento, mas muitas vezes não eram convergentes, não eram harmônicas. Isso atrapalhou muito. Então agora, com esse trabalho harmônico de todas as instituições, nós vamos cerrar fogo, né, todas as instituições, para apurar e definir causas, responsabilidades e apuração. Então,
Olha, a apuração criminal está a cargo da Polícia Civil, nós vamos acompanhar, e se num determinado momento, né, nós reunimos provas, no sentido de que o responsável indicado, ou o suspeito estiver embaralhando as investigações, atrapalhando, ou risco de fuga, enfim, se houver aqueles pressupostos que justificam uma prisão cautelar, não tenham dúvida, nós vamos pedir sim. Não, não foi um erro. O que aconteceu naquele momento é que os órgãos, inclusive internos do Ministério Público, não estavam unidos, não havia uma convergência. Aí nós tivemos que refazer a equipe naquele momento para que houvesse um alinhamento do Ministério Público Estadual, do promotor natural de Mariana, o Dr. Guilherme, que não integrava a força-tarefa, né? Então, aí a administração, nós refizemos a força-tarefa, colocamos o promotor natural, Dr. Guilherme, e outros promotores, nos alinhamos com o Ministério Público Federal, com a Defensoria Pública Estadual, Federal e do Espírito Santo. Então, todos esses órgãos passaram a trabalhar com união, sem, digamos assim, um querendo aparecer mais do que o outro. Então, isso foi fantástico, porque nós conseguimos diversos ajustamentos de conduta, diversos acordos foram lavrados em conjunto e homologados pela Justiça Federal. Isso foi, na realidade, a troca da equipe, naquele momento, foi um ganho de produção e de cooperação interna. É a mesma empresa, né? E apesar de algumas ações que foram feitas, muitos questionamentos da justiça, as empresas conseguiram se livrar de multas e de outras responsabilidades. Como é que a população vai ter certeza que agora a empresa vai ter? Olha, nós vamos continuar trabalhando como estamos fazendo. Nós estamos lutando para modificar essa legislação ambiental, né, já há 3 anos, há projetos de lei tramitando na Assembleia Legislativa, nós estamos apertando. Eu penso que agora haverá uma comoção maior por parte das instituições, outras instituições irão pressionar, digamos assim, o Legislativo Federal e o Legislativo Estadual para que essa legislação seja alterada e a garantia que o Ministério Público dá que ele vai fazer tudo que está ao seu alcance, como vem fazendo. Dependemos muitas vezes de decisões judiciais e o Judiciário tem sido um parceiro importante também, tem dado as decisões, né? E nesse sentido o Ministério vai fazer, já entrou, né, com as medidas necessárias e vai continuar entrando. Essa primeira cautelar, nós estamos trabalhando com outras cautelares ainda hoje, né? Mas essa primeira cautelar pede um bloqueio de 5 bilhões para as despesas iniciais na área ambiental, bilhões de reais. Para despesas ambientais. Há um trabalho intenso também da Promotoria de Direitos Humanos em conjunto com a Defensoria Pública na questão humanitária, na questão da indenização mais célere possível das vítimas atingidas, né? Como eu disse anteriormente, vamos tentar buscar uma indenização administrativa. Os tribunais já têm os parâmetros, os valores de indenização. Não é necessário que esperemos 5, 10, 15 anos num processo para se chegar àquele valor que já se conhece. Então a empresa pode, na medida em que as vítimas foram sendo identificadas e comprovadas, promover a indenização administrativa e é isso que nós vamos buscar. Eu pretendo marcar uma reunião o mais rápido possível com o próprio presidente da Vale, né, para exigir essa forma de indenização célere, sem as amarras de um processo longo e desgastante. O Ministério não estava questionando, o Ministério estava investigando preventivamente, né? São 2 processos distintos, um que se processa no âmbito do órgão ambiental e outro procedimento que se processa no Ministério Público. Olha, no caso de Mariana, todos envolvidos buscaram a responsabilização, há ações penais,
né, no âmbito do Ministério Público Federal e da Justiça Federal. As ações estão tramitando, as ações de indenização estão tramitando. Nós avançamos muito com esses acordos, com esses termos de ajustamento de conduta que foram feitos em conjunto pelo Ministério Público Federal, a AGU, a AGE, e foi formado um fundo muito importante, né, para a Renova administrar. Então, está demorado sim, poderia ser mais rápido se houvesse um mínimo de boa vontade por parte das empresas, né, responsáveis por esses danos. Eu reconheço que há uma demora muito grande, mas as decisões e as provas estão bem consistentes e essa reparação está bem acautelada com liminares e decisões na Justiça. Essa indenização virá porque as vias já estão praticamente todas catalogadas. Existem outras barragens, segundo o IBAMA, que estão em risco em Minas Gerais. O Ministério Público pretende se antecipar para evitar qualquer outro? Há um constante processo de monitoramento por parte do Ministério Público dessas barragens, né? O exemplo é essa do Rio Feijão. Nós estávamos monitorando, nós estávamos com um procedimento aberto e por incrível que pareça, há poucos dias a empresa apresentou ao Ministério Público um laudo atestando a segurança, né? Então isso é muito, muito preocupante, né? Não sei se a empresa foi levada em erro ou, enfim. Então isso nós vamos investigar agora e definir essas responsabilidades. Muito obrigado, gente. Fica uma sensação de impunidade muito grande, né? E o Ministério Público vem lutando, né, há anos, não só nesse caso, mas em tantos outros casos, né? E agora, com relação a essa tragédia, nós vamos fazer o que sempre fizemos, fazer a nossa parte. O Ministério Público não vai esmorecer, o Ministério Público vai continuar investigando e propondo as ações, como já propôs no passado, e agora não vai ser diferente. Essa é a garantia que a gente pode dar à população.